Olá, salve a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem-vindos à Casa de Caridade e Acolhimento de Maria e Vó Anastácia, aqui no nosso canal, onde ele foi criado exatamente para isso, para que a gente possa estar aqui mais pertinho de vocês. Mais uma vez estou aqui na nossa mata maravilhosa, né? Aqui na nossa casa. Esse é o nosso terreiro, é a nossa casa, mas esse canal ele é criado exatamente para que a gente possa interagir também com você que está aí do outro lado, tá bom? Bom, eu trouxe hoje aqui um tema que ele está sendo abordado nesse momento em que estamos vivendo, pós-carnaval, tá? Que é a quaresma. Chegaram algumas mensagens para mim perguntando: Cíntia, o que é a quaresma? Qual que é a influência da quaresma para nós umbandistas? Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o meu ponto de vista sobre a quaresma, tá? Mas para entender a quaresma, tem que entender o carnaval, porque um vem depois do outro, tá? A quaresma ela foi criada exatamente por causa do carnaval. Embora o carnaval ele não é uma festa brasileira, não é uma festa religiosa, né? Carnaval a palavra já fala mesmo, né? É uma palavra latim, carnis levale. Significado dela é retirar a carne. Retirar a carne por quê? Carnaval, retirar a carne, porque é a festa da carne, tá? É a festa da carne. No carnaval tem de tudo, né? Tem vários tipos de paixões da carne. Então, é praticado ali tudo que é paixões da carne. Aí a Igreja Católica viu a necessidade de criar a quaresma exatamente por causa da festa da carne, tá? Mas o carnaval ele não é uma festa religiosa, ele é uma festa tradicional, é uma festa popular. Então, por que a Igreja Católica criou um período ali por causa do carnaval? Bom, vamos entender uma coisa. O carnaval ele não foi de invenção brasileira, embora no Brasil ele é um peso enorme, né? Hoje, então, nem se fala. Vem gringos, vem pessoas de fora para poder curtir o carnaval aqui no Brasil, tá? Mas não é uma festa de invenção brasileira. É uma festa que já existia desde a Idade Média, lá da Idade Antiga. Tem exemplos de festas aí fora do Brasil. Na antiga Babilônia tem um exemplo de uma festa, que é a Sanceia, que ela é vista também como carnaval, onde o prisioneiro ele se veste com as vestes do rei, ele se alimenta das comidas do rei, ele bebe das bebidas do rei e ainda dorme com as esposas do rei. Né? Ao final da festa, ele é chicoteado, enforcado, empalado. Mas ele vive esse momento rei, né? E entre outras, tem outra que o rei, ele se despe da sua, ele se despe das suas vestes e fica ali diante do seu Deus, nu ali, é humilhado, né? Tem outra festa que é os bacanais, né, dos deuses do vinho. Tem outras festas que os homens se vestem de mulher, mulher se vestem de homem, né? Existe essa troca, né? Então, assim, são várias festas que não eram no Brasil, né? Em outros lugares, que eram vistas pela Igreja Católica, essas festas, como festa de inversão de posição social. E realmente, né, um trocava pelo outro, trocava, o prisioneiro virava rei, o rei virava humilhado, o homem virava mulher, mulher virava homem, então eles faziam essas trocas durante as festas, né? E ali eles festejavam dias e dias, festejando, bebendo em excesso, comendo em excesso, praticando sexo ilícito, não somente com suas esposas. Então, tudo contrário do que a Igreja Católica pregava.
A Igreja Católica pregava para as pessoas não comer carne, para as pessoas não adulterar, para as pessoas não praticar orgia, o sexo ilícito. O sexo tem que ser somente com as suas esposas, com seus esposos, após o casamento, né? Para não tomar bebidas alcoólicas, para não comer em excesso, pecado da gula, entre outros, né? Então a igreja sempre pregava uma vida de santidade. E nessas festas tinha de tudo. As pessoas realmente extravasavam. A Igreja Católica, vendo essas práticas, essas atitudes, não estava entendendo a visão cristã, tá? Não entendia somente como uma prática de inversão social, e sim como a inversão também na fé, aonde a população ela deixava de cultuar a Deus para cultuar o demônio. E eles começaram a se preocupar com isso. Por quê? As pessoas entravam em excesso, fazia tudo que era contra o que a igreja pregava. Só que logo após isso vinha a festa de celebração da ressurreição de Cristo. Então a igreja, o que ela fez? Reuniu todos os bispos. E lá na época de 325 depois de Cristo, né, eles reuniram todos os bispos e foram discutir sobre a fé cristã. E aí eles criaram a quaresma. A quaresma eles criaram, né, um período de 40 dias após o carnaval, onde as pessoas teriam que jejuar, teriam que meditar, teriam que orar e praticar a caridade. Não poderiam comer carne, não poderiam tomar bebidas alcoólicas, não poderiam cometer orgias, tinham que se santificar, se limpar desse período dos festejos durante esses 40 dias, né, para poder celebrar a Páscoa. Ah, Cíntia, legal, muito bonita a história, mas é católica. O que a gente tem a ver com isso? Bom, essa era uma influência da Igreja Católica sobre as pessoas. Então a gente não pode esquecer que a nossa religião, ela é uma religião de matriz africana, uma religião que veio trazida para o Brasil, né? Modificou aqui, não é igual o que é lá na África, mas é ancestralidade. Então os nossos ancestrais, eles viveram isso naquele período. Quando os negros, os escravos, eles chegaram no Brasil, eles já tinham a crença deles. Isso aí, os livros de história já contam. Eles tinham a crença deles, mas eles foram catequizados e foram obrigados a viver embaixo dos mandos da Igreja Católica. Porém, lá na década de 70, quando quando o candomblé ele já podia ser tocado, já podiam ser abertos os terreiros, né? Ainda eram perseguidos, ainda era perseguido. O motivo do demônio era a religião africana, né? O desenho do demônio era a religião africana. Então, assim, a gente sempre foi muito perseguida, a nossa religião. Só que quando chegava a quaresma, a nossa religião ela era perseguida dobrado. Então, o que acontecia? Quando chegava a época de quaresma, a Igreja Católica, ela cobria os santos com aquele pano roxo, né? E não tinha missa, as pessoas tinham que ficar ali de resguardo. Mas o candomblé, né? A Umbanda, ela podia tocar, só que o que acontecia? A igreja, vendo que um terreiro estava fazendo toque, ela ligava para a polícia. A polícia ia naquele terreiro, quebrava tudo. Mandava fechar, levava o pai de santo preso, quebrava as imagens, quebrava os bancos. Ia todo mundo preso, porque estava indo contra as ordens da Igreja Católica. Então, criou-se esse hábito de que quando chegar na quaresma, você tem que guardar a quaresma. Nas religiões, nossa religião, né, de matriz africana, Umbanda, Candomblé,
mantém-se esses hábitos. No candomblé hoje já não tem mais as imagens, né? Não é como lá naquela época, que eles ainda tinham o sincretismo por causa da influência da Igreja Católica. Mas as umbandas hoje, tem terreiro de umbanda até hoje, a maioria deles ainda traz esse sincretismo, então ainda tem a imagem dos santos católicos no congá, né? E tem terreiro de umbanda que até hoje, chegou na época de quaresma, cobre os santos com o pano roxo e para os toques. Mas não é porque tem influência de espírito negativo, então eu não posso tocar. É por causa dessa opressão que eles tinham lá atrás. Então, como é uma tradição que vem trazida de um para o outro, a nossa religião, ela é uma religião de raiz. Então, ela vem sendo trazida dos nossos ancestrais. As mesmas práticas que eles tinham, nós viemos tendo. Nós fazemos o toque, nós abrimos gira, a mesma coisa que era feito, vai fazendo. O próximo que pegar o terreiro, que herdar o terreiro, vai fazer as mesmas coisas. Então, o entendimento continua sendo o mesmo. Então, chegou na época da quaresma, para o toque, cobre os santos com o pano roxo e não pode tocar, mas por causa dessa opressão que eles tinham, né? Da polícia entrar no terreiro e acabar com tudo e mandar parar. E hoje em dia já não temos mais isso, né? Agora, trazendo assim, para a visão espírita, na visão espírita, sim, a quaresma, ela tem um peso. Por quê? É energia. Energia. Nós, nesse período de carnaval, vamos falar Brasil, né? Agora falando Brasil. Se um pensamento, se você sozinho, firmar um pensamento ali de uma posição aonde você não abre mão e manter aquele mesmo pensamento e firmar a todo tempo, aquilo tem um peso muito grande no mundo espiritual e ele movimenta, tá? O seu pensamento, a sua atitude consegue movimentar o mundo espiritual, tá? Só o seu. Agora, reúne um número grande de pessoas e tenha essa mesma posição, mesmo pensamento que você tem, você colocar para uma legião de pessoas e todos no mesmo momento ter essa mesma firmeza, essa mesma atitude e esse mesmo desejo. A movimentação no mundo espiritual, ela vai ser muito mais intensa, com muito mais força. Então, a atitude do carnaval, o que nada mais é? Você festeja a carne, todas as paixões da carne. Para quem cultua, quem vai em carnaval, sabe que não é nenhuma mentira. Ali tem de tudo. Bebedeira, sexo, não é sexo, troca de carinho, né, entre o homem com a mulher, né, o seu parceiro ou sua parceira. É sexo ilícito, é a orgia mesmo, é libertinagem, tá? É sexo ali, vamos dizer assim, não vou entrar, né, em tudo, mas quem vai sabe como que funciona. E é bebedeira assim, à torta e à direita, de uma forma assim excessiva, drogas de tudo quanto é tipo, de todas as formas. E ali tem os embriagados que caem e dormem, outros que morrem, outros que ficam valentes, aí arruma briga, outros que choram. Então a briga, a ira, a raiva também desperta uma energia, um espírito que se levanta para se alimentar daquela essência. A bebida em excesso levanta espíritos para se alimentar daquela essência. A droga, o sexo, a libertinagem e tudo que acontece ali no carnaval, né? Então é uma legião de pessoas, uma união de pessoas ali, ó, de um mesmo momento, invocando esses tipos de energia. E nós, umbandistas, sabemos que existem espíritos obsessores. E os obsessores, eles se alimentam de quê? Da energia negativa. Tudo que você exala negativamente, ele se alimenta. Se você exalar positivo, ele não vai se alimentar. Se você dobrar o seu joelho para fazer uma prece, se você abrir a sua boca para profetizar bênçãos, ele não se alimenta disso. O obsessor corre de luz.
A luz, ela dissipa as trevas, mas a treva alimenta o negativo. Então, se você está praticando paixões da carne, né, práticas mundanas, você está alimentando o obsessor. Você é uma fonte de alimento para ele. Ali ele quer estar, ali ele vai acompanhar. Então, tem um mundaréu de pessoas alimentando um mundaréu de espíritos. Tem os obsessores já de natureza negativa e tem os obsessores que são aqueles irmãozinhos desencarnados que estão perdidos ainda, sem entendimento nenhum, que acabaram virando obsessores, porque eles estão ali perdidos, estão ali naquele meio, ou foram levados ali para aquele meio, né? Mas estão ali. Então, tem aqueles que são os de alto peso e tem aqueles que não era para ser, mas acabaram sendo. E aí, então, respondendo à pergunta, né, que foi feita no WhatsApp, as perguntas, as mensagens que eu recebi no WhatsApp, no meu ponto de vista, eu, Cintia Cristina, trabalhadora nessa lei de Umbanda, hoje já 19 anos, né, não é muito, mas também não é pouquinho. Tenho um vasto, né, um pouquinho ali de conhecimento. Entendo que a quaresma, para nós, umbandistas, ela tem um peso por causa da energia que foi concentrada na Terra. E nós, umbandistas, nós médiums, temos aquele efeito esponja, né? Aquela coisinha de absorver, né? A energia que está ali naquele momento. Então, nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós somos diferentes, mas estamos aqui. E somos uma fonte de luz. Nós temos por obrigação levar o amor, a verdade, a caridade para as pessoas, né? Curar, libertar, orientar, encaminhar cada um de nós, umbandistas. E qual que é a influência da quaresma em nós, umbandistas? É a energia que ficou concentrada, é a energia que está naquele irmãozinho que está do nosso lado, que trabalha com a gente, aquele amigo nosso, aquele familiar nosso, que gosta desses tipos de vivência. Então, a gente acaba, né, absorvendo a energia que está ali naquele lugar. A gente traz pra gente, a gente puxa, porque nós somos esponjinhas, né? Então a gente puxa aquela energia que está ali e acabamos ficando carregados demais, mais do que nos dias normais, tá? Então, no meu ponto de vista, para nós umbandistas, quando fala toma cuidado com a quaresma, é nesse sentido, não é no sentido católico. Porque se a gente for levar no sentido católico, nós iríamos ficar revoltados com o período da quaresma, porque os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles foram obrigados a viver isso. Eles não podiam manifestar a fé deles ali, porque senão a polícia ia quebrar tudo, ia bater neles, ia levar eles presos, e não porque o diabo estava solto. Entenderam? Agora, trazendo na espiritualidade, o cuidado com a quaresma é nesse sentido, pelo peso espiritual que a Terra está passando ali naquele momento. Então você acaba trazendo para você aquele peso. Se você não tomar os seus cuidados, e quais são os cuidados que um umbandista tem que ter, né, nesse período de quaresma? Todos os mesmos que você já tem no seu dia a dia. Porque um umbandista, ele não vive quaresma. Ele não passa, ele não espera 40 dias de uma vez no ano para ele poder se limpar. O umbandista, ele vive a todo momento o preceito, porque ele é templo. O umbandista, ele é morada, né? O médium, ele é morada, ele é templo. O nosso corpo, ele é habitat, ele é templo, ele é aparelho, aonde o espírito utiliza o nosso corpo para poder fazer a caridade, para poder evoluir, para poder trabalhar. Então é através do nosso corpo. E se o seu corpo não estiver limpo, não estiver protegido, o teu guia, ele não pode trabalhar com você. Então, o evitar comer carne em excesso, isso é todo o tempo.
Na quaresma, você vai procurar fazer, sim, mas não é porque você vai entrar no período da Sexta-feira Santa, mas porque você está se limpando o seu corpo. A carne vermelha, ela é uma carne que demora para digerir, ela prejudica o seu corpo, então você vai comer com moderação, você não vai comer com excessos, né? E nos dias de trabalho você vai guardar o preceito da carne, para que você venha trazer o teu guia ali para ele poder trabalhar, né? A bebida alcoólica, mesma coisa, médio, principalmente médio em desenvolvimento, gente, bebendo em excesso, perdendo os sentidos, ficando embriagado. É absurdo, desculpa, mas se você quer ter uma vida espiritual, você quer realmente chegar, ter aquela conexão com o seu mentor, com o seu guia, conseguir realmente incorporar o seu guia, para de beber, galera. Bebe menos. Ai, gosta de tomar uma para degustar, toma uma cervejinha ali para poder se refrescar. Mas tomar cachaça torta à direita, caindo na rua, ficando bêbado, trêbado, não lembrando nem o que fez no dia seguinte. Aí você está abrindo portais, né? Você está dando brechas realmente para obsessor, para quiumba pegar a tua cabeça. E não é só na quaresma, é em todos os momentos, em qualquer momento. Você vai pegar bobagem, você vai fazer besteira, você não vai conseguir aquela conexão com o seu guia. Você é templo, você é morada. Então, você vive a quaresma em todos os momentos. Orar, jejuar, né? É vivência do médium. O médium, ele vive isso. Ele abre mão das prazeres da carne para poder estar próximo do espiritual, para reverenciar o sagrado. Então essa é a minha visão de quaresma, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir, por favor, para quem gostou, dá um joinha aí para poder ajudar a gente. Estamos começando agora, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente, dá essa força para nossa casa de caridade, para que a gente consiga alcançar muito mais, né? É uma forma de caridade também que você está fazendo, levando aí um esclarecimento para quem precisa. Hoje você pode saber, pode entender, né? Pode ter uma outra visão também do que eu falei. Compartilha aí. Escreve, né? Comenta aí embaixo a sua visão também. Olha, Cíntia, eu não penso como você, eu penso diferente. Põe para mim o seu pensamento para que eu também consiga saber o que vocês estão pensando, tá bom? Um abraço, beijo de luz a todos, salve!